Dois pacientes diferentes. Um tem 40 anos, mas seu DNA diz 55. O outro tem 60 e seu DNA diz 45. Isso é real, é mensurável e pode estar acontecendo com você agora. Esses dois casos não são exceção. Eles ilustram algo que a ciência epigenética confirmou. Existe um segundo relógio dentro de você, e ele pode estar correndo em velocidade completamente diferente do calendário. Epigenética. Se você nunca ouviu essa palavra, está no lugar certo. Porque é exatamente isso que eu vou explicar agora, do zero, sem pular etapas. O seu DNA é o manual de instruções do seu corpo. Cada célula do seu organismo carrega esse mesmo manual. Bilhões de células, todas com a mesma sequência genética. Mas o que a epigenética descobriu é que esse manual tem anotações. Marcas químicas que aparecem em pontos específicos do DNA e que funcionam como interruptores. Dizem para cada gene se ele está ligado ou desligado naquela célula, naquele momento. Essas marcas se chamam grupos metil. E o conjunto delas, o que os cientistas chamam de perfil de metilação do DNA, não é estático. Ele muda ao longo da vida de uma forma suficientemente previsível para ser lida como um relógio. O relógio epigenético. Não é a data no seu RG. Não é como você se sente ao acordar. É o que as suas células registram em nível molecular. Um registro que pode estar anos adiantado ou atrasado em relação à sua certidão de nascimento. Neste vídeo, você vai entender como esse relógio foi descoberto, como ele funciona biologicamente, quais fatores do cotidiano movem o ponteiro e por que a ciência começou a tratar o envelhecimento não como uma fatalidade, mas como algo que pode ser medido, estudado e, dentro de limites reais, modificado. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Pense em duas pessoas. As duas têm 50 anos. As duas se exercitam, dormem por volta de 7 horas por noite, não fumam, não bebem de forma excessiva. Pelo padrão médico convencional, as duas deveriam ter perfis de saúde similares. Mas uma delas fez uma análise de metilação de DNA. O resultado? Relógio epigenético marcando 43 anos. Biologicamente, ela envelhece mais devagar do que o calendário sugere. 7 anos a menos do que a certidão de nascimento indica. A outra pessoa fez o mesmo exame. Resultado? 58 anos biológicos. 8 anos à frente do calendário, com todos os riscos que esse adiantamento implica em termos de saúde cardiovascular e neurológica. Mesma idade cronológica, mesmos hábitos declarados, relógios internos a 15 anos de distância um do outro. O que explica essa diferença? Durante muito tempo, a resposta automática teria sido genética. Alguns nascem com genes mais favoráveis ao envelhecimento lento. É inevitável. A epigenética complicou essa resposta de uma forma muito específica. Estudos com gêmeos idênticos, indivíduos com praticamente o mesmo código genético, mostraram que os relógios epigenéticos de dois gêmeos podem divergir de forma significativa décadas depois do nascimento. Um gêmeo com hábitos sedentários, dieta rica em ultraprocessados e alto estresse ocupacional pode ter um relógio biológico anos mais velho do que o irmão com quem compartilha o mesmo DNA. A genética define um ponto de partida e um envelope de possibilidades. Mas o ambiente escreve as anotações. E são as anotações, as marcas de metilação, que o relógio lê. Essas anotações são influenciadas por praticamente tudo o que você faz ao longo do tempo. O padrão de sono, a qualidade da alimentação, o nível de atividade física, a carga de estresse crônico, a exposição a poluentes e toxinas. Nenhuma dessas variáveis altera o código genético em si, mas todas elas mudam como esse código é interpretado pelas células. E essa interpretação acumula ao longo de anos, deixando marcas mensuráveis no perfil de metilação. É como se a vida fosse um editor de texto que não muda as palavras do manual, mas vai sublinhando, apagando trechos,
destacando partes diferentes, dependendo do que você faz com o corpo que recebeu. Você sabia que cada célula do seu corpo tem exatamente o mesmo DNA, mas células diferentes ativam partes completamente diferentes dele? São as marcas epigenéticas que decidem qual gene está ligado em cada célula, em cada momento. É como se o mesmo livro gerasse histórias completamente diferentes, dependendo de quais capítulos você resolve abrir. Em 2013, o geneticista Steve Horvath, pesquisador da Universidade da Califórnia em Los Angeles, publicou um artigo no periódico Genome Biology que transformaria o campo do envelhecimento. Horvath analisou 81 tipos diferentes de tecidos e células humanas: fígado, cérebro, sangue, pele, osso, músculo, e procurou padrões de metilação que se comportassem de forma consistente ao longo da vida. O que ele encontrou foram 353 pontos específicos no DNA, chamados de sítios CPG, cujo nível de metilação aumentava ou diminuía de forma altamente correlacionada com a passagem do tempo, independentemente do tipo de tecido analisado. Esse conjunto de sítios, o Horvath Clock, conseguiu estimar a idade biológica com um erro médio de menos de 4 anos, em 81 tecidos diferentes. O mesmo relógio que lê a idade de uma célula do fígado consegue ler a de uma célula do cérebro e chegar a resultados coerentes, porque ambas envelhecem no mesmo organismo, sob as mesmas influências. O que torna isso particularmente revelador é o que acontece quando a idade do relógio diverge da idade cronológica. Indivíduos com aceleração epigenética, em que o relógio biológico está adiantado em relação ao calendário, apresentam maiores riscos mensuráveis de doenças cardiovasculares, comprometimento cognitivo, determinados tipos de câncer e mortalidade geral. O Horvath Clock não é só uma medida descritiva de quanto você envelheceu. É um preditor de quanto você tende a envelhecer daqui para frente e com que saúde. Em 2018, a pesquisadora Morgan Levine e colaboradores refinaram o modelo. O PhenoAge, a idade fenotípica, combinou o perfil de metilação do DNA com dados bioquímicos, proteína C reativa, albumina, glicemia, contagem de leucócitos, entre outros. O resultado foi um preditor ainda mais robusto de risco de mortalidade do que o Horvath Clock sozinho, e mais robusto do que a idade cronológica por si só. O que isso significa na prática? Significa que 2 pacientes de 60 anos que entram no mesmo consultório médico podem ter perfis de risco dramaticamente diferentes, e o relógio epigenético consegue captar essa diferença de uma forma que o hemograma convencional e o questionário de hábitos não captam. A metilação do DNA, nesse sentido, funciona como um arquivo histórico da vida celular. Não o que você declarou que faz, o que as suas células registram que aconteceu com elas. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa um like agora. Isso ajuda o canal. E fica aqui, porque o próximo bloco é onde tudo muda. Se o relógio biológico é influenciado pelo ambiente e não apenas pelos genes, a pergunta seguinte é óbvia. O que concretamente move o ponteiro? A ciência já acumulou dados suficientes para responder essa pergunta com graus razoáveis de confiança em alguns fatores. Não são certezas definitivas. O campo ainda está se desenvolvendo, mas são sinais robustos o suficiente para levar a sério. O sono é um dos mais documentados. Estudos em trabalhadores em turnos noturnos, que têm o ritmo circadiano cronicamente perturbado, identificaram aceleração do relógio epigenético em comparação com trabalhadores diurnos de mesma idade cronológica. Um trabalho publicado na revista Scientific Reports mostrou que a privação crônica de sono está associada ao aumento de marcadores de inflamação e a alterações de metilação em genes relacionados ao reparo celular. Não é só cansaço, é envelhecimento celular mensurável, que se acumula noite após noite ao longo de meses e anos. O exercício físico opera no sentido oposto. Meta-análises sobre o tema mostram que praticantes regulares de exercício aeróbico e de resistência apresentam relógios epigenéticos consistentemente mais jovens, entre 2 e 5 anos a menos, do que sedentários de mesma idade e perfil demográfico. O exercício não muda o DNA.
mas influencia de forma sistemática como o DNA é anotado pelas células. O estresse crônico também deixa marca. O cortisol, principal hormônio do estresse, quando elevado por períodos prolongados, interfere nos mecanismos de manutenção epigenética. Pesquisas com pessoas expostas a estresse psicossocial severo e crônico, incluindo estudos com sobreviventes de adversidades na infância, identificaram alterações de metilação que persistem décadas depois. O corpo guarda a conta. E a alimentação fecha o quadro. Padrões alimentares ocidentais, ricos em açúcares adicionados, carboidratos refinados e ultraprocessados, estão associados à aceleração do relógio em múltiplos estudos. Padrões mais próximos da dieta mediterrânea, com alta proporção de vegetais, leguminosas, peixes e azeite, mostram associação com relógios mais jovens, mesmo controlando para outros fatores. O que une todos esses fatores é um princípio comum. O relógio biológico não é estanque. Ele responde ao ambiente. E o cotidiano, o que você faz repetidamente, ao longo de semanas, meses e anos, é o ambiente principal em que esse relógio opera. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Esse é o primeiro vídeo da playlist Longevidade e Epigenética. Se quiser entender mais sobre sono ou sobre insulina, esses 2 vídeos já estão aqui no canal. Até aqui, eu falei de fatores que aceleram ou desaceleram o envelhecimento biológico. Mas existe uma pergunta mais radical, e por muito tempo considerada inadmissível pela ciência. E se o relógio pudesse ser revertido? Durante décadas, a resposta padrão era não. O envelhecimento seria uma via de mão única, uma flecha biológica do tempo que só aponta para frente. Em 2019, um grupo de pesquisadores publicou um estudo que colocou essa certeza em dúvida de uma forma muito específica. O estudo TRIIN, sigla para Thymus Regeneration, Immunorestoration and Insulin Mitigation, foi conduzido pelo pesquisador Gregory Fahey, com 9 participantes adultos saudáveis do sexo masculino, com idades entre 55 e 65 anos. O protocolo durou 12 meses e combinava 3 substâncias: hormônio do crescimento recombinante, metformina e DHEA. Ao final do período, os pesquisadores mediram o relógio epigenético dos participantes usando o Horvath Clock. O resultado médio? Uma redução de 2 anos e meio na idade biológica. 2 anos e meio. Não desaceleração. Reversão. Em 12 meses. O estudo tem limitações reais que precisam ser ditas. 9 participantes é uma amostra muito pequena. Não havia grupo controle randomizado. Todos eram do mesmo sexo. Não é possível fazer afirmações definitivas com base nesse tamanho amostral, e os próprios autores foram os primeiros a apontar isso. Mas o sinal foi robusto o suficiente para abrir uma linha de pesquisa que antes não existia de forma séria, e para que laboratórios ao redor do mundo começassem a investigar a reversão epigenética como hipótese científica legítima. No laboratório do biólogo David Sinclair, em Harvard, experimentos com camundongos mostraram que é possível reprogramar parcialmente células envelhecidas usando um conjunto de proteínas chamadas fatores de Yamanaka. Esses fatores conseguem, de certa forma, resetar o perfil de metilação de uma célula, levando-a a um estado mais jovem, sem fazer com que ela perca sua identidade celular. Em 2022, o grupo de Sinclair publicou no periódico Nature que esse processo, a reprogramação parcial, restaurou a função visual de camundongos envelhecidos, revertendo a biologia das células da retina. Não apenas desacelerou o envelhecimento nessas células, reverteu. Ainda é pesquisa de fronteira. Não existe hoje um protocolo validado, seguro e aprovado para uso em humanos. A cautela aqui é obrigatória. Mas o que mudou, de forma irreversível, é o paradigma. O envelhecimento biológico saiu da categoria de fatalidade e entrou na categoria de fenômeno que pode ser estudado, medido e, dentro de limites ainda em definição, modificado. Você tem 2 idades. A cronológica, o que o calendário registra, não é negociável. 1 ano de vida é 1 ano de vida, e não existe protocolo que mude isso. A biológica, o que o perfil de metilação do seu DNA registra,
está dentro de uma faixa de influência real. Não de controle total, mas de influência documentada, mensurável, que responde ao que você faz repetidamente ao longo do tempo. O relógio epigenético é a medida dessa influência. E ele diz que o quanto você dorme, o quanto você se move, o nível de estresse que você carrega e o padrão alimentar que você mantém, escrevem anotações no seu DNA, dia após dia, que se acumulam de formas que a ciência agora consegue ler. Se você quiser entender como o sono especificamente afeta a biologia celular e o que acontece no seu cérebro durante o sono REM, esse tema está no primeiro vídeo desse canal. E se quiser ver como a resistência à insulina se relaciona com a aceleração do envelhecimento metabólico, um dos moduladores mais estudados do relógio epigenético, esse vídeo também está aqui. Este é o primeiro vídeo da playlist Longevidade e Epigenética neste canal. Vai ter mais. Eu sou o Dr. DVD. Até o próximo.